Olá, paz e bem. Mais uma vez nos encontramos para que a palavra de Jesus seja força para a nossa vida e para que nós encontremos na palavra dele razões para continuar mantendo viva a nossa esperança. Hoje é dia 13 de junho, é dia de Santo Antônio, mas amanhã, dia 14, é o 11º domingo do tempo comum. Passadas agora as festividades que seguem o tempo pascal, domingo de Pentecostes, encerrando o tempo pascal, depois veio o domingo da Santíssima Trindade. Na quinta-feira, anteontem, nós celebramos Corpus Christi. Verdade? Ou foi não? Não, foi agora, tá certo. E aí então nós celebramos, neste domingo, voltando ao calendário comum, nós voltamos no domingo número 11, no 11º domingo do tempo comum. Esse ano é ano A, então nós lemos o Evangelho de Mateus, e aí nós retornamos, portanto, numa leitura do Evangelho de Mateus. Só para situar, o texto que nos cabe nesse domingo é Mateus 9, 36 em diante, entrando no capítulo 10 até o versículo 8. O Evangelho de Mateus, é bom que a gente se lembre disso, ele está dividido em 5 grandes partes. Em cada uma delas, Jesus faz um grande discurso, e esse discurso vem precedido de certas ações de Jesus. Então tem uma parte narrativa e depois uma parte que é um discurso. O trecho que nós vamos ler, ele está na segunda parte do livro. Ele está encerrando a parte narrativa da segunda parte e entrando no segundo grande discurso de Jesus. O primeiro tinha sido aquele do sermão chamado do Monte, aquele dos capítulos 5, 6 e 7, em que Jesus sobe o monte, se senta e, assim como se fosse um novo Moisés, ele dá uma nova Torá, uma nova escritura, um novo mandamento para os seus discípulos. Aqui então já é a segunda parte, é a parte destinada ao sermão do envio dos discípulos, ao envio apostólico. Então nós estamos terminando a parte narrativa e entramos no discurso. A parte narrativa vai até o versículo 38, que é o finalzinho do capítulo 9. E no começo do 10 a gente entra então na parte do discurso de Jesus. Então vamos ver como que a liturgia propõe. Mateus 9, 36 até 10, 8, e o texto diz assim: Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. E assim termina a parte narrativa. Para quando disser, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder, etc., aí já é o começo daquilo que será o discurso de Jesus. Mas vejamos aqui. Jesus viu as multidões e compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Essa expressão aparece também no Evangelho de Marcos, quando Jesus, logo antes de dividir com a multidão os 5 pães e os 2 peixes, no capítulo 6. Aqui em Mateus, é exatamente a maneira como ele termina a parte narrativa antes do sermão do envio dos discípulos. Para dizer que o envio dos discípulos, ele não... A Mel está participando hoje, é a cachorrinha aqui do convento. Jesus não envia por outra razão, senão pelo fato de que é necessário. As pessoas estão necessitando de uma palavra de compaixão, uma palavra de descanso, uma palavra de revigoramento. E a imagem que Mateus usa para falar desse estado de desânimo e de desvanecimento do povo é uma expressão que ele tira do Antigo Testamento, dizendo que o povo é como ovelhas que não têm pastor. Isso remonta toda a tradição pastoril do Antigo Testamento, que já falamos disso, se não me engano, no 4º domingo da Páscoa, que o pastor, em primeiro lugar, é Deus. Deus é comparado a um pastor que guia o seu povo como um pastor guia o seu rebanho. E assim como o pastor tira as ovelhas do redil para conduzi-las à pastagem e à liberdade, assim também Deus tirou o seu povo da escravidão e o conduziu deserto adentro até a terra que ele tinha prometido. Depois, aqueles que são enviados por Deus também são chamados pastores. Aqueles que conduzem o povo, um povo que não pertence a eles, mas que pertence a Deus, esses que exercem esse divino ofício de guiar o povo, de conduzir as pessoas pelas sendas da sua liberdade, da sua segurança, da sua esperança, esses são também chamados pastores. Porém,
O Antigo Testamento, tanto Ezequiel como Jeremias, como tantos outros, como Zacarias, fazem críticas aos pastores que pastoreiam a si mesmos e ao seu umbigo e ao seu estômago, fala o profeta, ao invés de pastorear o povo. E as preocupações outras tantas, que não o bem-estar do povo, tomam o seu coração e a sua energia, de modo que eles são maus pastores, que cuidam mal do povo e o povo se perde. Então, o povo erra, sai na errância e na perdidura, porque são como ovelhas sem pastor. Então, essa é a expressão que Mateus usa. Jesus viu as multidões e teve compaixão delas, porque elas estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. É a mesma expressão que vai aparecer no capítulo 11 de Mateus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e abatidos, e eu vos darei descanso. Deixando entrever que esse pastor que essas ovelhas procuram é Jesus, porque aqueles que eram seus pastores, na verdade, já abandonaram o rebanho há muito tempo. Então, ele não só se coloca lá no capítulo 11 como pastor procurado, mas aqui ele vai pedir aos discípulos que rezem para que o dono da roça, da messe, do roçado, envie operários para essa colheita, porque a colheita é grande demais. E aí, logo depois dessa moldura, vem o discurso do envio dos discípulos. Ou seja, aqueles que são enviados por Jesus são enviados para as ovelhas que não têm pastor, para comunicá-las essa boa notícia do pastor que é Jesus, para que, por meio dessa palavra, possa amparar o cansaço delas, possa suster o desânimo delas, possa revigorar o passo delas. Muito bem. Jesus chamou os 12 discípulos, até aqui ele chama de discípulos. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. De onde que Mateus está tirando isso que Jesus está comunicando aos discípulos? Ora, Mateus está dizendo que Jesus comunica aos discípulos aquilo que ele mesmo já fez ao longo do seu evangelho. Ao longo do evangelho de Mateus até aqui, Jesus também já se colocou como aquele que expulsa os espíritos maus, como aquele que cura das doenças. Espíritos maus aqui, assim como os demônios do evangelho de Marcos, tem que ser entendidos como aquilo que se opõe ao reino pregado por Jesus. Em Marcos é o reino de Deus, em Mateus é o reino dos céus. De modo que onde chega a palavra do reino, que é Jesus, ali não há mais lugar nem para a enfermidade, nem para o medo, nem para o chamado espírito mau, mas onde chega Jesus, essas coisas todas têm que partir, porque ali já se instala o reino dos céus, em Mateus. E Jesus comunica então aos seus discípulos aquilo que é a sua própria ação, para que eles possam ser, por onde forem, a ação de Jesus. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. E é a primeira vez que Mateus se refere a eles como apóstolos. Apostelo, em grego, é o verbo enviar. Então aqui, os discípulos, até então chamados de discípulos, porque seguem o Mestre, discípulos diz do tipo de relação que eles têm com Jesus, eles são discípulos de Jesus, que é o Mestre, agora eles são apóstolos, eles são enviados por Jesus, eles são mandados por ele. E aqui Mateus faz aquela junção de sentidos que nós já nos acostumamos a fazer desde o documento de Aparecida, em 2007. Discípulos missionários, discípulos enviados, para dizer que todo envio nasce de uma relação de intimidade e de discipulado com ele. E toda relação de intimidade e de discipulado com ele nos coloca em missão, enviados dessa mesma intimidade para anunciar essa boa notícia. Então, esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. E primeiro aqui é também no sentido de importância. Em Mateus, Simão Pedro tem uma importância muito grande. Tem, de fato, esse lugar uma espécie de primazia entre os 12. Ele é o interlocutor principal de Jesus cada vez que ele fala com os 12. Ele assume muito, já no caminho do seguimento de Jesus, ele assume esse lugar de porta-voz do grupo em vários momentos. E é a ele que no capítulo 16, num texto que só existe em Mateus, Jesus vai dizer que ele porta as chaves da sua comunidade, da sua igreja. E também vai ser a primeira e a única vez, as únicas 2 vezes que a palavra igreja aparece no Evangelho. Então, primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Esses 4, Mateus já nos contou a história quando Jesus os chamou.
E agora vem os nomes dos outros que Mateus não nos contou pormenorizadamente, mas agora ele faz a lista. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Somente no Evangelho de Mateus, esse Mateus é chamado cobrador de impostos, que nos leva a identificá-lo com aquele que nos outros evangelhos se chama Levi, que também era cobrador de impostos e foi chamado por Jesus. Aqui em Mateus ele se chama Mateus. Bom, deixamos como está. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Como a comunidade já conhece a história, então Mateus não tem nenhum problema de antecipar algumas categorias dos personagens ou antecipar essa característica de Judas como traidor, porque o leitor já sabe o fim da história, não tem problema. Sobre a lista dos 12, é interessante que ela não confere. Nós temos uma lista dos 12 em Marcos 3, nós temos uma lista dos 12 aqui em Mateus, e nós temos uma lista dos 12 na obra lucana. Os nomes não batem exatamente. João também vai apresentar algum outro discípulo cujo nome não está aqui, mas em João integra o grupo. Veja, mais importante do que reconstruir uma lista histórica com os 12 nomes, o que importa quando diz que Jesus escolheu 12, é porque 12 também eram aqueles homens sobre os quais repousou a promessa de Deus quando ele escolheu um povo. São os 12 filhos de Jacó. Lembra-se disso? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá e seus 11. Então são os 12 filhos, os 12 herdeiros da promessa de Abraão. E assim como lá, na primeira aliança, Deus fundou a sua promessa, alicerçou a sua promessa sobre os 12 filhos de Jacó, tanto que a tradição remonta às 12 tribos de Israel, cuja lista também não bate. Se nós pegarmos o nome das tribos, por exemplo, no livro dos Números, e o nome das tribos no livro do Deuteronômio, a lista é diferente. Porque não é tanto importante reconstruir historicamente quem são os nomes, quem é quem, mas muito mais encontrar entre nós e a promessa uma relação de continuidade. Ou seja, a promessa que nós vivemos agora é aquela mesma que um dia foi entregue a nossos pais, e por isso nós somos herdeiros dela na fidelidade. Aqui é a mesma coisa. Jesus escolhe 12 e envia 12 para levar a sua palavra. Como que para dizer que esses 12 são os reconstrutores de um novo Israel, os noticiadores de uma nova aliança, os propagadores de um novo envio, de uma nova relação de fidelidade. É bom que a gente saiba que a comunidade de Mateus está num processo de construir a sua própria identidade em vista da comunidade judaica. Então, nessa hora de distinguir e separar, a pergunta que surge é essa: será que nós ainda somos o povo de Deus? Porque eles estão dizendo que nós não somos mais, que nós somos traidores do país, que nós somos traidores da fé e da promessa que Deus fez a Abraão. O que Mateus quer mostrar é que isso não é verdade, que a promessa que Deus fez um dia a Abraão, que a promessa que ele fez a Moisés, que a promessa que ele confirmou sobre Davi no reino de Israel, essa promessa é cumprida sobretudo em Jesus. E por isso nós não somos traidores da promessa, mas nós somos realizadores em nós daquela promessa que um dia Deus fez. Então por isso que os apóstolos são 12, assim como os primeiros foram 12, esses também são 12 sobre os quais repousa o cumprimento da promessa. Então não é estranho, nem é um problema que a lista não confira em cada um dos evangelhos. Interessa muito mais dizer que são 12, porque são os depositários da promessa. Não é à toa também que são homens, né? Assim como os filhos de Jacó eram 12 homens, aqui também são 12 homens. Jesus enviou estes 12, por isso eles são chamados apóstolos, porque ele enviou estes 12 com as seguintes recomendações. E as recomendações que vêm aqui são típicas do Evangelho de Mateus. Tem a ver com a maneira como Mateus compreende a figura e a missão de Jesus. Olha só quais são as instruções. Não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui duas coisas. Uma, que Mateus compreende que, assim como Israel foi o depositário da primeira aliança,
o necessário seria que também Israel fosse o confirmador dessa aliança e recebesse Jesus. Mateus já sabe que não é assim. E ele conta a história do seu evangelho, fazendo o tempo todo perceber que, porque essa promessa, embora destinada a essa casa e essa tradição da primeira aliança, não tenha sido aceita, por isso ela transbordou e chegou até os pagãos, até os gregos, até os romanos. Então, mas há uma espécie de precedência em Mateus, porque aqueles que têm as Escrituras nas mãos, uma vez que Jesus é o Messias prometido e esperado, esses que são compreendedores e portadores da promessa deveriam ser os primeiros a recebê-lo. Por isso, ide antes a eles. E depois, sim, podem ir aos samaritanos e aos pagãos. Segunda característica, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembra como é que começava o evangelho de hoje? Jesus viu as multidões e viu que estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. E aí, nós poderíamos pensar que as ovelhas perdidas, cansadas e extraviadas são exatamente os pagãos ou os samaritanos. Mateus diz que não. Diz que as ovelhas perdidas e extraviadas são as de dentro de casa, são as da casa de Israel. E porque elas estão perdidas e extraviadas daquele que era o seu pastor, Deus, é por isso que elas devem ser as primeiras a serem reconduzidas. Portanto, é uma primazia não de direito, não uma primazia de poder, não uma primazia de predileção, mas é uma primazia de necessidade. Exatamente porque eles são os mais perdidos, é por isso que eles necessitam primeiro serem reconduzidos. E continuam as instruções de Jesus: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. São todos sinais que Jesus já fez também ao longo do Evangelho de Mateus. Afinal, onde chega a boa notícia e a promessa do reino, não há lugar para aquilo que se opõe ao reino. E eu saltei uma frase, versículo 7. Em vosso caminho anunciais. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Próximo aqui não é só que o reino é iminente, que está próximo porque está chegando. Está próximo aqui quer dizer que está perto de nós. O reino está muito perto, o reino é íntimo. Basta que a gente se dê conta dessa presença. O reino que Jesus anuncia não é uma realidade distante, não é uma realidade desconhecida, não é uma realidade guardada para a morte ou para depois dela. O reino é próximo, o reino é familiar, o reino é íntimo de nós. E por isso ele vai se mostrar exatamente nas proximidades da nossa vida. E ele vai se manifestar exatamente nas cotidianidades mais simples, naquelas que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia mais comum. É ali que o reino se dá. Porque no fundo, o reino não é uma realidade que vem de fora para dentro. O reino é uma realidade que vem de dentro para fora. A gente não se depara com ele porque ele nos invade. A gente se depara com ele porque ele brota em nós. E porque ele brota em nós, ele muda a vida da gente de dentro para fora. O reino é uma mudança do olhar, o reino é uma mudança da mentalidade, o reino é uma espécie de conversão, portanto. É uma mudança que começa dentro, que muda as nossas ações, que muda a nossa maneira de falar, porque mudou a nossa maneira de pensar, porque mudou a nossa maneira de sentir. Por isso que ele é próximo, ele é de dentro, ele é íntimo. Em vosso caminho anunciai isto, o reino dos céus está aí, está posto, está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, naquele mesmo sentido. Demônio como aquilo que são realidades opositoras do reino, que uma vez que o reino chega, não há lugar mais para elas. E a última instrução de Jesus: de graça recebestes, de graça deveis dar. Mateus vai gastar, já tinha gastado muito lá no Sermão da Montanha e vai continuar gastando na continuação do sermão do envio dos apóstolos, vai gastar bastante com essa compreensão de que o reino é de graça. O reino é gratuito, não há condições impostas para entrar nele. Ninguém tem que oferecer alguma coisa em troca do direito de estar nesse reino, ou de fazer parte dele, ou de ver que as sementes dele brotem na sua vida, mas é de graça que esse reino vem. Por isso, aqueles que foram colocados nele por pura graça devem também oferecê-lo de graça, porque é dessa gratuidade
É nessa gratuidade que Deus se relaciona com a gente. É nessa gratuidade que o Mestre se oferece aos seus discípulos, e por isso eles também, depositários dessa gratuidade, devem oferecê-la gratuitamente àqueles que eles encontrarem pelos caminhos. Este é o texto desse domingo. No próximo domingo, nós vamos continuar ouvindo as consequências desse anúncio. E aí nós vamos ver que alguém que anuncia um reino de gratuidade vai ter problemas com aqueles que não acreditam na gratuidade. Aqueles que anunciam um reino próximo terão problemas com aqueles que vivem exatamente da convicção de que o reino é distante, é longe e não pode ser íntimo de nós. Aqueles que anunciam um reino onde cabe todo mundo terão problemas com aqueles que insistem em hierarquizar as pessoas e separá-las entre dignos e indignos. Mas isso é assunto do próximo domingo. Que nesse domingo, ouvindo as palavras de Jesus para os seus discípulos, que nós possamos acolhê-las para nós. Que ouvindo a lista de quem são os apóstolos enviados por Jesus, que nós também possamos ouvi-los chamar pelo nosso nome e nos enviar pelo nosso nome, que nos reconheçamos também nessa lista que ao longo da nossa história tem aumentado cada vez mais e tem nessa lista grandes nomes, hoje Santo Antônio que celebramos, tantos homens e mulheres que foram capazes de, porque foram chamados por ele, foram também enviados para anunciar a sua palavra. E que, assim como Jesus, com olhos compadecidos, diante do cansaço, diante do abatimento das pessoas, que nós também sintamos esse cansaço e esse abatimento como um apelo vocacional, como um apelo missionário. E lá onde o mundo suspirar de cansaço, e lá onde as pessoas se sentarem na beira dos caminhos porque estão cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor, que nossa presença fraterna seja um ânimo e um encorajamento, não por nós, mas por causa da palavra daquele que nos escolheu, que nos escolhendo nos fez seus discípulos e nos guiando, sendo nosso mestre, nos enviou para sermos anunciadores da sua presença. E que esse reino, o reino que é próximo, possa encontrar cada vez mais lugar na proximidade da nossa vida. E naquilo que nos é mais íntimo e mais familiar, ele possa sempre brilhar como um lampejo de esperança e de força, para que o abatimento e o cansaço não sejam a última palavra sobre nós, mas que o encorajamento e a força que nos vem dele nos façam acreditar e plantar esse reino por onde quer que nós passemos. Paz e bem.